Olá, tudo bom? Nessa live de hoje vou estar falando sobre vínculos de repetição, como você identificar e você poder se liberar em relação a isso. Sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em reprogramação mental e tenho o objetivo de te ajudar na sua transformação. Então já me segue, já compartilha essa live com pessoas que você mais ama e traz aí algumas pessoas para que você possa trilhar um cenário de transformação. Esse é o meu objetivo, é te trazer transformação, te gerar valor na sua caminhada evolutiva. Vem comigo. Olá, muito boa tarde. Você que está chegando aqui pelo canal Espiritualidades, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nessa live vou estar falando sobre como você identificar vínculos de repetição. Esse é o tema dessa live de hoje. Eu tenho um convite para você que tem o desejo de se transformar, de destravar a sua vida pessoal, profissional, afetiva. É importantíssimo você entender quais são os vínculos de repetição inconscientes que você possa estar repetindo e você destravar isso. Então, já fica comigo nessa live e vem para essa live express que é muito boa. Preparei um conteúdo muito legal para você, tá? Eu sou Daniel Râmido, você que não me conhece, sou terapeuta holístico, já trabalho há 18 anos na área, tenho ajudado várias pessoas nessa caminhada nos últimos 18 anos, e eu vou estar falando sobre o que eu atendo todo dia, que é exatamente vínculos de repetição, padrões de repetição, padrões tóxicos, padrões saudáveis, padrões elevados, padrões não elevados. De repente você pode estar repetindo sem você perceber isso. Então, se você tiver perguntas, você pode colocar aqui embaixo na caixinha de interrogação, tá bom? E você que estiver assistindo essa live depois, você pode também trazer suas perguntas nos comentários, tá certo? Muito bem. Então vamos trazer alguns sinais de padrões de repetição. O primeiro deles é a repetição ancestral. Padrões de repetição ancestral podem ser muito mais comuns do que você imagina. De repente, a gente que está dentro do campo, a gente não percebe. Mas esses padrões podem ser padrões físicos, como também padrões extrafísicos. Físicos, cabelo, da pele, cor do cabelo. São repetições de padrões físicos. E até aí, tudo certo. O problema está quando a pessoa repete padrões nocivos, disfuncionais. Por exemplo, padrões de escassez, padrões de perda financeira, padrões de vícios. Eu já atendi várias pessoas e até famílias de 3 gerações, onde existia ali um padrão de vício ancestral, que estava vindo da 5ª geração e que estava se repetindo. Já atendi também casos de mulheres, de repente como você, que foram traídas, que esse processo de traição ele se repetiu durante 3 ou 4 gerações. E isso gera muita dor, isso gera muita tristeza na vida da pessoa, porque ela vai acreditando de que aqueles ditos, né? Homem não presta, homem é tudo igual, e não é isso. O padrão dela está atraindo um programa de um homem que vem atrair ela, porque o padrão do abandono ele gera uma simbiose da pessoa que vem atrair com a pessoa que vem atrair quem vem atrair ela. Isso é inconsciente, tá certo? Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido, tá? E se você ainda não me segue, eu peço que você possa me seguir para você trazer perguntas aqui na caixinha de interrogação, tá bom? Muito bem. Esses padrões, além do cenário ancestral, ele também pode ser um cenário acástico. Ele também pode estar ligado a um contexto de vidas passadas. Não sei se você acredita, se não acredita, mas eu estou falando baseado na minha experiência, tá? Esses padrões acásticos podem estar ligados com contratos, pactos, associações, contratos religiosos, contratos de magia, contratos de feitiçaria, contratos de enriquecimento ilícito ou de diversos outros tipos de enriquecimento, em que a pessoa firmou esses contratos naquele momento, aquilo era interessante para aquela alma no passado, mas hoje já não faz mais sentido. Por exemplo, vamos pegar uma coisa prática, só para você entender. Eu atendi um caso
de um rapaz que ele estava com a vida financeira totalmente travada, tá? Travada demais. E aí, quando a gente foi ver o caso dele, ele foi um senhor de engenho no passado e, e ele, como o senhor de engenho, ele fez muito mal a muita gente. Então, ele tinha muitos cobradores espirituais ligados a um bolsão de escravidão. Ele, como senhor de engenho, ele tinha esse conteúdo de escravidão de forma ativa no campo dele. E ele estava com vários cobradores exatamente dos escravos que ele escravizava, só que ele não tinha consciência. E aí o que acontece? Os escravos, eles, como eles tinham uma matriz africana, eles tinham também muito conhecimento de magia e de feitiço. E aí você imagina o seguinte, um escravo vendo a sua mulher sendo estuprada, um escravo vendo a sua filha sendo chicoteada, o seu irmão, e ele não poder fazer nada porque ele estava preso, como é que ele, aquela raiva toda ela ia dar vazão? Fazendo feitiço para o senhor de engenho, entendeu? Não se engane, não. É a verdade. Então, aquela pessoa que outrora ele era um senhor de engenho, ele tinha no campo dele vários campos de feitiçaria, a cacho, e isso ativou uma memória nele, de vidas passadas, de que a vida dele não podia frutificar, ele não podia ser próspero, entendeu? E aí ele precisou entender isso, a gente precisou trazer entendimento e, com isso, fazer uma cirurgia de consciência para ele. Para quê? Para que ele pudesse trabalhar o perdão para todas aquelas almas que ele fez o mal. Então, é uma lei divina. Se a pessoa faz o mal, ela precisa quitar isso daí. Se vai ser nessa vida ou não, depende de nós. Mas uma coisa eu te garanto, tudo está muito acelerado. Então, eu mandei um papo muito real para ele. Eu falei, ó, camarada, é o seguinte, ó, tá cheio de cobrador, esses cobradores vão precisar ser trabalhados, e é você que vai trabalhar, porque é você que ativou esse campo de cobrança com eles. Então, eu vou te passar as orientações e você vai ter que fazer um protocolo diário, todo dia, de perdão, entendeu? Perdão a todos esses cobradores, eles estão no seu campo, eles estão com muito ódio, eles querem te matar, eles querem se vingar, porque você sacaneou com eles demais, entendeu? Você era perverso, você era carrasco. A medição mostrou claramente isso. E vinha na minha sensação energética, vinha um desejo de ódio, sabe? Um ódio mortal de querer matar ele. E aí a gente fez um tratamento, foram 10 sessões, e a cada sessão aquele sentimento de ódio ia reduzindo. Só que quando você começa a entender essas paradas, você começa a entender que eles estavam com ódio, não era só dele, eles estavam com ódio também de mim. Por quê? Porque eu estava ajudando ele, entendeu? Então, você que é terapeuta ou não, se você deseja ser terapeuta holístico um dia, você precisa estar preparado para isso. Porque os cobradores espirituais da pessoa, elas também vão partir para cima do terapeuta holístico. E isso faz parte da missão de terapeuta holístico. Então, se você que está me assistindo nessa live, se você é terapeuta holístico e você não se protege, meu amigo, minha amiga, você precisa aprender a se proteger. Urgente, urgente. E é exatamente baseado nisso que eu desenvolvi um curso de autodefesa psíquica. Esse curso está disponível já de forma digital lá na minha bio por apenas R$ 97. Você vai aprender vários métodos de proteção. Você que é terapeuta e você que também não é terapeuta. Muito importante para você, para a sua vida, tá bom? Bom, só esse adendo aí. Voltando para o caso desse rapaz. E aí, o que acontece? Esse camarada, ele não tinha consciência de nada disso. E que bom que ele não tinha consciência de nada disso, porque senão ele entra na culpa. Ele ia entrar num processo de loop que só ia fazer mal para ele. Aí eu trouxe a consciência para ele porque ele buscou, porque a vida financeira dele não estava avançando. E aí eu passei para ele um decreto de libertação desses cobradores, um decreto de libertação desses convênios de escravidão, que ele estava num polo ativo de escravidão. E aí o campo de cobradores foi sendo removido, foi sendo trabalhado. E olha só que coisa incrível da apometria somática. Quando você trata uma pessoa encarnada, você trata uma ordem de 10 a 20 mais consciências no plano espiritual.
E ali, eu não sei nem exatamente quantos cobradores tinham, mas eu acho que era mais de 80 que estavam no campo. Eu não fico medindo, que é para não passar medo para a pessoa, né? Mas na medição radioestética a gente consegue fazer isso também. Então, se você, de repente, está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, ou uma vida afetiva que está travada, de repente você precisa ter uma clarificação de consciência, um diagnóstico. E eu ativei 5 atendimentos exatamente para você ou pessoas que você conheça. Eu peço a sua indicação para que você possa repassar isso para mais pessoas, tá? Você pode divulgar essa live, inclusive compartilhando, ou você pode passar o meu perfil e fazer a ponte. De repente você conhece pessoas que estejam com crise de ansiedade, pessoas que estejam com depressão há vários meses, pessoas que estejam com síndrome do pânico. É essas as pessoas que eu atendo, entendeu? E é essas as pessoas que eu ajudo a fazer um trabalho multidisciplinar para ajudar a vida delas a se restabelecer. Elas voltarem a ter vida, entendeu? E assim eu já faço isso há mais de 11 anos. Todos os dias eu atendo pessoas através da apometria somática, tá certo? E isso serve para você também que, de repente, não tem essas mazelas todas que eu acabei de falar, mas que está com um problema financeiro, está com a vida profissional travada. Você também pode diagnosticar, ter um diagnóstico energético, porque tudo que acontece no corpo físico, no corpo extrafísico, a gente consegue mapear. É um espelho. Então, se tem aqui alguma interferência, essa interferência ela já acusou no corpo energético e nos outros corpos mais sutis, no espiritual, no mental, no emocional. Então, esses cenários, eles acabam se manifestando como vínculos de repetição, que pode ser uma repetição dessa vida, baseada nas suas experiências dolorosas da infância, da adolescência. Isso pode se repercutir ao longo de todo um ciclo encarnacional, ou transgeracional, ou de vidas passadas. Se está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Daniel, está fazendo sentido. Comenta aqui, para eu poder saber que o que eu estou explicando, você está compreendendo, você está conseguindo entender, está compreendendo. É muito importante você me dar esse feedback, tá? Por gentileza. E se você ainda não me segue, Daniel Hamido, para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse na sua caminhada. E o meu objetivo de verdade é te ajudar a você se transformar dentro dos próximos 90 dias, de uma maneira prática, direta e segura, com base teórica, com embasamento, com conhecimento, e eu vou compartilhar minha expertise para você, tá? Basta que você se permita. Se essa live está fazendo sentido para você, se essa live você está gostando, imagina você participar de uma aula secreta de 1 hora com apresentação, com material que eu vou compartilhar, um mapa mental que eu compartilho com você em tempo real, numa sala fechada virtual, onde eu compartilho isso e muito mais. Seria interessante para você? Então, eu desenvolvo um trabalho, eu desenvolvo um projeto que ele é gratuito, e essa é a minha maneira de poder te ajudar a você se transformar. Isso é uma aula secreta que eu faço nas segundas-feiras, às 20 horas. Todas as segundas-feiras eu reservo 1 hora nessa aula secreta, que começa às 20 e vai até às 21 horas aproximadamente. E no final eu faço uma meditação para te ajudar a você ter um salto quântico de consciência. Então, se você tem um desejo de destravar alguma dessas questões, eu te convido a você entrar no grupo de avisos. Esse grupo é o meu grupo oficial, onde eu comunico as coisas, onde eu trago novidades, atualizações, eu trago informações, e lá é o link, lá nesse grupo é lá que eu coloco o link para essa aula secreta, tá certo? Ao você entrar nesse grupo, é um grupo fechado, onde só eu me comunico com você. Eu compartilho também meditações guiadas gratuitas. Hoje, por exemplo, à noite, às 19 horas, vai ter uma meditação dessa, que vai ser com a minha mãe, Silvia Lutano. Eu compartilho a aula secreta. Eu compartilho várias coisas, inclusive um formulário do projeto Apometria para Todos, que é o meu formulário, é o meu grupo de voluntariado. Então, lá, a gente atende 4 pessoas por mês, na segunda semana de cada mês, por um valor de troca, uma energia de troca simbólica de R$ 49,90. Então, se você tem um desejo de se transformar, e se você está com a vida
que está estagnada e não tem condição nem de pagar o tratamento, então não tem desculpa para você não se buscar transformar, tá certo? Então, a minha contribuição para o universo é dessa maneira, compartilhando experiência todos os dias de segunda a sexta nessa Live Express, compartilhando o meu conhecimento, a minha expertise e te ajudando a você se transformar. E aí eu abri 5 vagas para 5 atendimentos de 1 hora. Normalmente o meu tratamento ele é um tratamento que varia de 6 a 12 sessões. Eu abri 5 vagas para 5 pessoas que estão buscando dar um alívio, sabe? Ai, eu quero respirar, quero dar um respiro. Pois é. Nesse processo, desse atendimento, eu faço isso. Eu ajudo a trazer o norte, um caminho de solução. E eu já ajudei várias pessoas a destravar essas questões. Então, são 5 pessoas que realmente precisam de um processo. A energia de troca é de apenas R$ 350. A sessão ela dura 1 hora. E eu atendo de segunda a sexta, de 10 da manhã às 17 horas, para começar às 17, tá bom? Então, se você tem um desejo e fez sentido para você, fala comigo no particular e a gente pode agendar a sua sessão, tá bom? Muito bem, vamos aqui para as perguntas, tá? Perguntas essas. Então, se você tem um desejo de entrar no grupo de avisos, eu já te convido a você escrever aqui na live a palavra grupo. Grupo, e você vai receber um link que eu vou te enviar depois aqui da live, e já vai ficar gravado aqui esse link, aonde eu vou te enviar o material. Olá, Joalba, tudo bom? Boa tarde. E se você não me segue, já te convido a você já me seguir, tá bom? Vai ser muito importante para o seu processo de crescimento, de evolução. E, se você puder, você ativa as notificações e quando entrar a live, você já vai ficar sabendo que a live está rodando e que é um assunto novo dentro desse assunto de despertar de consciência. Olá, Amanda, tudo bom? Seja bem-vinda, querida. Maravilha, que bom que você está entendendo, tá? Fico feliz. Oi, Joaba, que maravilha, que coisa boa que você está entendendo. Olha que coisa boa, várias pessoas começando a seguir. Sejam muito bem-vindos, tá? Quem está começando a seguir, eu desejo realmente gerar valor na sua caminhada de transformação, tá bom? Então, para isso, essas lives rápidas, essas lives express são para você que não tem tempo a perder, que querem um caminho prático, seguro e assertivo, tá bom? Então, como você identificar um padrão de repetição de um padrão de afinidade? Vamos entender. Um padrão de repetição, ele é um padrão que ele se manifesta dentro de vários processos que às vezes não são muito percebidos. Um padrão de repetição, ele aconteceu com você pelo menos 3 ou mais vezes, certo? E esse padrão de repetição, você identifica se ele é saudável ou não, se ele está te fazendo mal ou se ele está te fazendo bem. Existem padrões de repetição que também são saudáveis, tá certo? Não é todo padrão de repetição que é ruim, tá certo? Só para deixar isso claro. Daniel, eu e minha filha brigamos muito. Sei que ela não me suporta. O que será isso entre eu e ela? Ferna Luciane. Isso, a gente precisaria investigar isso, tá certo? Assim, de cara, assim, eu não consigo te dizer. A gente precisaria identificar se isso é uma questão de vidas passadas ou se isso é uma questão de ordem ancestral. Muito provavelmente, em 90% dos casos, está ligado em questões de vidas passadas. A gente não vem com o nosso pai, com a nossa mãe, nós filhos, de graça. O conselho evolutivo, ele faz com que a gente consiga vir com esses familiares exatamente para que nós possamos acelerar o processo de depuração kármica. Entendeu? Então, o filho ou a filha escolhe o seu pai no plano espiritual. Normalmente é assim que acontece. E, por ressonância, eu, pai e mãe, no momento da concepção que eu tenho com o meu companheiro, isso acaba abrindo um portal dimensional espiritual e aí vem aquela consciência naquele frequenciamento que eu tenho. Entendeu? Então, olha só, vamos entender isso aqui com muita profundidade, tá? Eu peço que você preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui que eu vou falar, talvez você nunca tenha escutado isso na sua vida. Preste atenção nisso. Na hora que você está vivenciando o orgasmo
com o seu companheiro e a sua companheira, a partir do frequenciamento que você está com aquela pessoa, a consciência que você quiser ter um filho vai vir naquela frequência. Então, se você quer ter um filho e você quer que esse filho ele seja uma consciência elevada, como consciência encarnada, é muito importante que você faça uma meditação antes com a sua companheira, com o seu companheiro, com o seu namorado, com a sua namorada. É muito importante que vocês façam um procedimento chamado de ancoramento. Um procedimento de você fazer uma meditação, elevar essa meditação no nível mais elevado que vocês puderem, e com isso, você poder se conectar com sua rede espiritual superior de amparo, a outra pessoa também, e no momento da concepção, vocês trouxerem uma consciência de alta consciência de vibração. Entendeu? Então, quando você faz isso com frequência, com seu companheiro, com a sua companheira, você vivencia uma possibilidade muito maior de trazer um contexto de um filho que seja uma criança cristal, uma criança de alta envergadura, uma criança arco-íris, uma consciência arco-íris. Isso não vai dar para falar sobre isso agora, porque isso é um assunto mais profundo e eu ia precisar de mais tempo em outras lives. Essa live ela já vai encerrar, certo? Então, Ferna Luciane, provavelmente é um processo de depuração, tá? Então, eu posso falar com você no particular. Eu recomendo que a gente possa agendar uma dessas 5 sessões que eu falei para você poder ter paz na sua vida, certo? Eu acho que nada é tão valioso do que a paz. Acho que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague a paz, né? Eu penso assim. Então, nisso eu vou conseguir te ajudar a fazer um diagnóstico, nisso eu vou poder te ajudar a você tomar consciência de processo e, com isso, você começar a trabalhar o perdão nessa linha temporal do passado. E aí eu vou te trazer ferramentas poderosas para isso e os resultados eles vêm naturalmente. Só uma questão de tempo, tá bom? Tiveram mais perguntas aqui. Quem puder fazer as perguntas, por gentileza, eu peço que faça aqui na caixinha de interrogação, tá bom? Por gentileza, que isso me ajuda. Daniel, somos 4 irmãos comigo. Os 3 são muito amigos, mas só um deles tem contato comigo. Meu professor falou que são energias diferentes da minha. Tá tudo certo. Pelo olhar de macro, as consciências dos irmãos, eles vêm de fontes e acabam sendo fractais que são complementares ao processo do eu. Tá tudo certo em relação a isso, tá? Inclusive, muitas vezes essas fontes a nível estelar, elas vêm de outras orbes. Por exemplo, pode ser que você seja de uma orbe arcturiana, o seu irmão que está nessa linha seja de uma orbe pleiadiana, e outro seja de uma outra orbe capelina, e assim por diante. E vieram para esse campo encarnacional com um propósito, que de todos os 4 filhos, incluindo você, evoluir. Entendeu? Esse é o grande propósito, evolução. Todas as almas que estão aqui nesse momento, em Gaia Urante, estão aqui para evolução. Então, que tal você evoluir de uma maneira leve? Que tal você evoluir de uma maneira suave? Que tal você evoluir de uma maneira que você possa se transformar de uma maneira tranquila, serena, satisfatória? Esse é o meu convite, certo? E aqui eu estou falando não é só para Joab, estou falando para todos que estão nessa live. Você que está nessa live, tá bom? E assim falei com muito amor. E se você tem esse desejo, eu te convido já a você acessar a jornada da autodefesa mediúnica. Nessa jornada, você vai começar a fazer as pazes com a sua mediunidade. Você vai entender que todas as 8 bilhões de pessoas do planeta são médiuns. Você vai entender o que é uma mediunidade reprimida. Quando que você está com a mediunidade reprimida e quando a sua mediunidade está equilibrada. E os parâmetros para isso, existem parâmetros. Igual como você vai no médico, você consegue diagnosticar se está com saúde ou com doença. Dentro de uma linguagem energética, você consegue ter parâmetros. E esses parâmetros eu ensino nessa jornada, nesse curso, que é de 2 horas a carga horária, um curso muito completo, que fala sobre 7 ferramentas da geometria sagrada, são os Merkabas,
e você vai aprender tudo isso de maneira prática, enxuta. E se você não gostar do material, eu me comprometo com você que eu devolvo o seu dinheiro. Tamanha confiança que eu tenho, tá? Só fala isso quem tem muita confiança no que está falando. Então, é você ter a sua consciência, a sua ética e cosmoética também, né? Não basta só eu trazer aqui esse comprometimento, se você também não tivesse comprometimento também, não comigo, mas com o plano espiritual. Porque eu trabalho em parceria com o comando estelar. Eu trabalho em parceria diretamente com as ordens superiores. Então, se você está dentro da cosmoética adequada, o plano espiritual ele vai te ajudar. Agora, se você não está dentro da cosmoética, o plano espiritual ele vai te trazer ensinamentos que são mais dolorosos. Entendeu? Então, se você está dentro de uma cosmoética saudável, responsável mesmo, então é você comprar o produto, o investimento é de apenas R$ 97,00, uma energia de troca muito barata, e eu estou fazendo esse valor exatamente para que você não crie argumentos na sua mente de sabotagem que você não tem dinheiro. É para quebrar esse padrão da falta de dinheiro. R$ 97,00 a gente paga, às vezes, você e a sua companheira ou seu companheiro em uma pizzaria, entendeu? Numa hamburgueria, você, seus filhos e sua família. Então, R$ 97,00 é muito pouco para o benefício que você vai ter em você aprender 7 ferramentas de autodefesa e você aprender sobre a sua mediunidade e você se conectar com o seu propósito espiritual, tá certo? Então, tá lá na minha bio o link da jornada por apenas R$ 97,00. E você vai entender tudo isso de uma maneira muito clara, direta e assertiva. Muito bem, vamos aqui para o próximo assunto. Como é que eu diferencio afinidade de repetição? A afinidade, ela é um processo que vem do meu gosto. O meu gosto, ele está ligado com um cenário de afinidade, está ligado à minha persona. E o processo de repetição, ele vai muito além do que o meu gosto. Então, pode ser que eu tenha um gosto, por exemplo, artístico, de gostar de ver cinema, e isso não necessariamente vai estar associado com um padrão de intensidade emocional ou de traição, entendeu? Tem pessoas que têm um padrão de traição, de atraírem pessoas que vão trair ela, ou ela ser a pessoa que atrai, e isso não necessariamente tem a correlação com a afinidade de gostar de cinema. Então, são coisas diferentes, bem diferentes. Eu me incomodava muito, hoje não me incomodo mais. Aprendi que cada um tem seu caminho único. É isso mesmo, João. Cada um tem seu caminho. Amando todos, mas seguindo o propósito. Exatamente. Cada um está aqui com uma missão. Entendeu? E isso, quando a gente começa a aprofundar o entendimento das personalidades internas, a gente vai compreendendo isso melhor. Porque cada um de nós somos fractais da fonte criadora que tudo é. Você é um fractal da fonte que tudo é. Cada um de nós é um fractal dessa fonte criadora. Cada um de nós está aqui para exercer a maestria da cocriação do grandioso Pai, porque cada um de nós tem os talentos e tem a conexão de poder ser um cocriador. Você é um fractal da fonte superior. Você é um fractal do grandioso Pai que está no céu, de Deus, de Elohim, de Krishna. Existem 72 nomes de Deus. Você, eu, nós, cada um que está aqui, e outros mais, as 8 bilhões de pessoas são fractais dessa fonte superior. Então, por isso que eu saúdo você como Namastê. Porque o grandioso Pai que está no céu saúda você dentro, você fazendo parte também como um fractal do grandioso Pai que está no céu. Entendendo que somos todos iguais. Nem superior e nem inferior. Nem eu sou superior a você e nem eu sou inferior a você. E nem vice-versa. Nem você é superior a mim e nem você é inferior a mim. Somos todos iguais. Por isso esse símbolo Namastê. Certo? Muito bem. Então, já indo para a parte final, tá? Eu quero te convidar a você ir para o grupo de avisos. E se você tem um desejo de aprender mais, se essa curta live ela fez sentido para você, eu te convido a você entrar no grupo de avisos. Tem 2 caminhos. Você pode falar comigo no particular, pedir o grupo de avisos, o link. Você pode escrever aqui na live a palavra grupo e eu vou estar enviando para você o link depois aqui da live quando acabar. Ou você pode ir lá na minha bio
e o primeiro link de cima para baixo tem lá o link do grupo de avisos, certo? E com isso você poder adentrar esse grupo onde eu compartilho conteúdos diferenciados. E aí o que eu quero combinar com vocês? Se você entrar, você ir direto na descrição do grupo, porque lá tem vários informativos importantíssimos que você deve acessar ao você entrar, tá bom? Para você poder desempenhar o máximo de benefícios para você. O primeiro deles é uma aula bônus que eu compartilhei lá para o seu processo de maestria, de autoconhecimento e de despertar espiritual. Ao você acessar, você já vai ter lá uma aula bônus que você já vai ter acesso imediato. Além da aula secreta, que eu vou estar compartilhando na segunda-feira, sobre esse assunto aqui, ó, vínculos kármicos de repetição. Eu vou estar fazendo uma aula às 20 horas, na segunda-feira, aprofundando esse assunto. Daniel, eu sou de uma comunidade que antes era igreja e pastores, mas o meu pastor deixou o título e hoje ele está nesse ensinamento. E perdeu muita gente. Mas ele vai continuar. É isso mesmo, Joba. Que bom que ele se permitiu ir e alcançar o propósito dele. Que bom que ele se permitiu ele acessar o propósito evolutivo dele. Porque de que adiantaria ele estar liderando um monte de gente, mas está infeliz, está insatisfeito? Ele poderia acabar entrando numa depressão, ele poderia acabar entrando numa crise existencial, e isso poderia trazer adoecimentos espirituais, mentais, emocionais e até uma depressão que iria danificar o corpo físico dele. Então, que coisa boa que ele fez isso, porque ele está conectado com o propósito que é dele. E o propósito, ele é algo individual e intransferível, certo? E eu finalizo essa live aqui trazendo a reflexão para você. Qual é o seu propósito? Você não precisa responder aqui, isso é para você refletir. Qual é o seu propósito? Se você tem um desejo de você entender e aprofundar mais, para você escavar isso mais, fala comigo no particular que eu te mando várias perguntas de propósito, mais de 15 perguntas norteadoras de propósito. Basta que você entre em contato comigo e fale comigo lá no privado ao final dessa live, tá bom? Para isso, eu já te peço que você já me siga e que você possa compartilhar essa live, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Sinta-se abraçado e abraçada fortemente. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui novamente e eu te aguardo para essa live express e também na aula secreta de segunda-feira. Um forte abraço. Tchau, tchau.